Somos estrelas no céu, com medo de brilhar. Pés fincados no chão, com medo de voar. Somos underground players, gangsters e revolucionários. Os alunos mal criados, dos professores sem salários. Somos os gênios sem trabalhos. E como as pessoas sabem, a Universidade de Hip Hop é uma organização sem fins lucrativos e nós forçamos ao máximo de termos eventos em que todos podem participar. Então, ter um espaço com som, luz e todas as condições que nós temos aqui sem pagar nada, atualmente está difícil. Então, ao Palácio de Ferro, o nosso muito obrigado. Mas agora, para continuar com a nossa abordagem, o álbum Cultivar é um álbum, conforme foi dito aqui pelo Khoisan, é um álbum repleto de referências que nos levam a várias análises. Nós já sabemos que o álbum foi lançado 10 anos depois de ter sido escrito, mas até agora boa parte das análises que são trazidas ainda se mantêm muito atuais. O que é que o levou a escrever e que recursos e outras análises pode partilhar connosco que influenciaram no álbum Cultivar? Sim, uma boa parte das letras foram escritas uns 10 anos ou mais antes de serem gravadas. Porque eu gravei o Cultivar exatamente em 2008. As músicas foram gravadas em 2008, mas eu havia começado a gravação com a Mad Tapes. Nós chegamos a lançar 3 músicas, eram um maxi single, 3 músicas ou 2 do Cultivar, em outras versões, e pronto, e depois daquele tempo eu conheci o Kennedy Ribeiro e começamos a desenhar o Cultivar como saiu. Eu cresci no bairro Palanca e eu cresci rodeado de livros e música e árvores e comida que a minha mãe tirava da terra, né? A minha mãe tinha uma pequena horta no quintal. Eu lembro muito bem disso. Meu pai gostava de jogar futebol e no final dos jogos ao domingo ele ia lá com os amigos e tirava o repolho, faziam saladas e comiam. Então eu tive uma infância muito fixe. A minha infância foi boa, mas aconteceram episódios que aguçaram, digamos assim, o meu gosto pelos livros. Todas as pessoas que gostam de ler sabem que existem poucas atividades mais solitárias do que a leitura. E a leitura, por ser solitária, por ser um processo individual, uma atividade individual, é meio que meditativa, né? Ajuda-nos a desafiar-nos, enfim. Estas análises, por assim dizer, aconteciam naturalmente, não era de forma académica. Eu nem me apercebia que estava a fazer isso. Mais tarde é que eu percebi que tudo aquilo influenciou-me. E então eu nesta altura comecei a ouvir reggae. Felizmente já 15, 16 anos já compreendia inglês e comecei a ouvir reggae por influência de um tio que era DJ que vivia connosco. E eu obviamente conheci o Bob Marley, mas para além de Bob Marley, Mutabaruka, Linton Kwesi Johnson, Maxi Priest um pouquinho depois, os Buju Banton surgiram depois, Bob Marley e obviamente Peter Tosh. E estas músicas que eu via eram músicas que falavam muito sobre o que estava a acontecer aqui no país e sobre coisas que falavam comigo, sobre liberdade, sobre ser preto, sobre racismo também e até classismo, porque se vocês repararem o reggae, o berço, Jamaica toda, né? Jamaica é uma ilha, mas Kingston
é considerar Kingston na altura como um bairro, tecnicamente era um exagero, porque Kingston era um slum, era como se fosse um bairro de lata. Kingston era do Piorio. E é lá onde surgiram a maior parte das pessoas que depois foram estrelas do reggae. E o Bob Marley é uma dessas pessoas. E a comparação com o bairro Palanca no imaginário foi quase que imediata. O Palanca não era Kingston, não era slum. Eu não vivia numa casa de chapa, vivia numa vivenda com espaço para minha mãe plantar coisas, para nós corrermos, luz, água, todas essas coisas. Mas à medida que eu crescia, estas coisas, essa ideia idílica que eu tenho da minha infância, à medida que eu fui crescendo, foi a ideia que eu tinha das coisas foi enegrecendo. Não sei se essa palavra é boa para se usar aqui, mas foi escurecendo, né? Porque eu comecei a ver os postos de energia lá, de iluminação. As lâmpadas foram para a vida, aquilo começou a ficar cada vez mais escuro, ninguém foi lá para substituir as lâmpadas. Eu tinha amigos que de repente, mas nunca é de repente, né? É sempre tipo, como o Eduardo diz, o último fio da corda é mais forte que já esforço. São várias pancadas até fazer o buraco na parede. Amigos meus a caírem para a delinquência, e não é só delinquência, é mesmo gangues, né? Grupos, roubos, enfim. E aí eu em casa estava fixe, mas a rua sempre exerceu um fascínio, uma influência muito grande às crianças, aos adolescentes. E de repente eu vi-me na rua com essas ameaças. Então pronto, voltei para casa. Não que eu saí, não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Não fui abandonado na rua, nada disso. A rua, tu sais para a rua, né? Vais para a escola, tens amigos, enfim. E ficas tempo. Mas tens que entrar às 18. Tu ficas às 20, 21 horas lá na casa de um amigo ou na rua a conversar. Mas eu apercebi-me muito facilmente, muito rapidamente dos perigos da rua e voltei para casa. E em casa eu encontrei livros e música, livros e música, livros e música, televisão, rádio. E todas essas coisas aliadas ao facto de eu ter uma queda para a escrita, influenciaram-me a escrever coisas sobre a minha infância, sobre a minha família, sobre o meu bairro, sobre os meus amigos. É muito visível, é muito perceptível no cultivar é o facto de eu quase que estou constantemente a falar de família, em vários níveis. Na primeira música, depois tem sempre ali a família. Eu tive a ausência do meu pai durante 7 anos. Meu pai saiu de casa e durante 7 anos eu vivi sem meu pai. E nós tínhamos, eu tenho uma relação, nós tínhamos o meu pai é daquelas pessoas que tu não consegues ficar triste ao lado dele. Não conseguias ficar triste ao lado dele. Era uma pessoa comunicativa, fazia-nos rir e tratava-nos sempre muito bem, né? Tratava-nos com respeito, apesar de nós sermos filhos dele. Então, são essas coisas que me levaram a escrever, porque não podia falar com toda a gente, era impossível, e achava que a música seria este veículo. Mas também era uma ideia ingênua, porque não existiam estúdios, não existia nada. Era só na nossa cabeça, era possível fazer aquilo. Depois os estúdios apareceram depois. Então também nunca foi uma opção profissional, né? Porque nem os pais, ninguém achava que era possível fazer carreira ou o que com estas coisas. Então pronto, o que me levou a escrever fui eu, é a minha vida, né? A minha vida que me levou a escrever aquelas coisas. No campo das influências, gostava que falasses um pouco da influência que teve. Falaste das influências externas. Gostava que falasse um pouquinho da influência externa, interna, Afro Songstar. O Afro Songstar, enfim, eu não sei o que aconteceu, mas os anos 80 foram super. Quem não viveu nos anos 80, a mãe dele embica. Whatever. Anos 80 foram dope mesmo, dope.
não havia esta coisa de ouvir só uma música, um estilo de música. Nós éramos muito ecléticos, né? E foi nesta, porque tu tinhas música infantil, né? Tinhas a Gisela Góes, tinhas Mamborro, tinhas o Lucas de Brito, que por acaso foi meu colega, depois ficou Maia Cool, tinhas a Isidora, tinhas esse pessoal a fazer música infantil que era escrita por pessoas como o Cassé, como o atual ministro da Cultura, como Eduardo Paim. Essas pessoas é que escreviam as músicas que os mais novos cantavam. Então, as músicas não eram parvas, não eram sobre mexer rabo, não era sobre ter carros, não era sobre isso. Eram músicas que eram direcionadas para ter uma certa moralidade, né? Para corrigir, para educar, para elevar. E essas músicas não tinham um estilo próprio, em termos de gênero musical. Elas podiam ser reggae, podiam ser samba, podiam ser pop, podiam ser qualquer outro estilo. E nesta altura eu conheci uma banda, não conhecemos todos, acho as pessoas que eram atentas à música, o Afro Soundstar, que era liderado pelo Pop Show, a banda era liderada pelo Pop Show, que fazia uma mistura muito interessante entre funk, não funk brasileiro, funk e quilapanga. Mas a música deste território aqui que nós chamamos de Angola, no geral, é muito funk. Tem muito funk na música. Quilapanga é mais do que as outras. E então a mistura era quase inevitável. E tu percebias que eles eram muito para frente. O Pop Show e o resto do pessoal eram muito para frente. Depois tinham o SOS, que era a banda mais popular, a banda do Eduardo Paim, onde o Diabique fazia parte. O Diabique era um artista, começou como artista de reggae, nós tínhamos reggae aqui, e depois começou a fazer outros estilos musicais, mas era uma pessoa extraordinária. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, já poucos anos antes da morte dele, e essas coisas todas influenciaram-me também. Somos os gênios sem trabalhos, os netos desorientados da geração da utopia, sem forças nem vontade para acreditar na poesia. Somos cegos por omissão, a realidade dói demais. Na autodestruição encontramos a nossa paz. Os críticos acérrimos. Por causa da parte da música, influência musical, é que eu vou passar para o Brown X. Porque esta parte de conseguir perceber, porque tem sim a influência, a vivência do ancião Cool Clever, mas também temos aquilo que é a visão de um cientista da música por natureza, não pela academia, mas por natureza. A música nós somos. A condição da verdade é como permitir que o sofrimento se expresse. Ou seja, a verdade só tem uma qualidade se o sofrimento tem voz. Essa música começa com uma guitarra, aquilo é o ADN da música angolana. Há um álbum que saiu em 1971 nos Estados Unidos da América por uma pessoa chamada Marvin Gaye. O título do álbum é What's Going On. Essa música tem um dia especial nos Estados Unidos. Para a maioria dos músicos, incluindo Michael Jackson, que é o conhecido King of Pop, What's Going On é o maior álbum que já foi feito. É um álbum perfeito. E a perfeição na condição humana não existe, porque uma coisa perfeita é uma coisa acabada. Em inglês se diz human being, ou seja, você está a ser. Você não é humano, você está a ser. É perpétuo, você está sempre a ser. Esse microfone é perfeito porque ele está concluído. Uma pessoa está em perpétua construção. Esse álbum do Marvin Gaye, What's Going On, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma afirmação. Foi durante a guerra do Vietnã, ele tem um irmão que está na tropa, e as cartas que ele recebe do irmão, ele conta episódios aterrorizantes que está acontecendo na guerra do Vietnã. O exército americano tem uma coisa macabra que eles fazem com as pessoas. Você só podia sair do Vietnã se você pudesse dizer que você tem algum transtorno psicológico. Mas a partir do momento em que você diz que tem um transtorno psicológico, você está consciente logo, você não está maluco, então você fica para a guerra. Há 2 anos o Spike Lee lançou um álbum, lançou um filme, o título do filme é The Five Bloods. É o último filme que o irmão Boswick, o homem que fez o Black Panther, fez.
vocês precisam ver aquele filme. Porque esse filme trouxe de novo What's Going On, a ter relevância. É uma das coisas boas que a pandemia fez, nos fez todos ter consciência da finitude humana, ou seja, da morte. O Cornel West ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz: "We are four-legged linguistic creatures on our way to the tomb." Ou seja, somos seres com 4 membros. Ele diz mais: "Born between urine and feces going to the womb." Temos 4 membros, nascemos entre a vagina e o ânus, e estamos condenados a ir para a tumba. A vida ela é tragicômica. A partir do momento em que você nasce, você já está a lutar com a morte. E eu falei isso por causa do blues, porque blues é personal catastrophe lyrically expressed. O blues é a tragédia pessoal que se expressa liricamente. Quando o Cleva começa essa música, os primeiros 30 segundos, no background tem pessoas que estão a conversar. A mesma coisa que o Marvin Gaye fez em 71. Ele pegou a equipa de Detroit, de futebol americano, trouxe para o estúdio para trazer esse sentimento de comunidade. Mas não está aí por acaso. E o título da música Nós Somos me faz lembrar o Ubuntu. Mas tem outra coisa que é bem interessante. Ele falou um bocado dos anos 80. É o Cleva só o irmão mais velho de 1 ano de idade. A geração da utopia. É título de um livro do Pepe Tela. Por que está a se repetir sempre a geração da utopia? Por quê? A repetição na música, principalmente para o artista africano, não é à toa que se faz. Há uma música do Rick Ross, o título da música é Marathon. Essa música não tem cor. O Rick Ross é um gajo que canta muito sobre hedonismo, mas quando ele faz músicas, e é bem engraçado, ele diz: I hope you feel me. Os rappers nunca dizem, eu espero que vocês me escutem, eles dizem sempre I hope you feel me. O sentimento em relação à compreensão cognitiva há uma grande diferença. Aquilo que te faz pensar, mas o que você sente te muda. É por isso que os rappers dizem sempre You need to feel my music. E ele começa, o primeiro verso é só uma introdução, mas no segundo verso é onde ele é mesmo letal. Porque ele fala do Emmett Till e fala do George Floyd. O Emmett Till é um miúdo de 14 anos que fez aparecer o movimento dos movimentos cívicos, dos direitos cívicos nos Estados Unidos da América. Ele ia passar férias na casa dos tios. Eu tenho um filme, tenho um documentário, há 2 anos não consigo ver. Porque ele vai para uma loja para comprar frutas e ele olha para uma miúda branca. O dono da loja queixou nos tios dessa miúda que o rapaz fez elogios ao corpo dela. Ele não tinha dito nada. O miúdo está a dormir. São 4 adultos que pegam nele, arrastam-lhe. Eles espancaram de tal forma o miúdo, atiraram-lhe, amarraram o corpo com pedra, atiraram debaixo do rio. Quando o corpo é recuperado, no momento em que estão no enterro, a mãe do Emmett Till, ela diz: o caixão desse miúdo tem que estar aberto para que a América entenda o que o racismo é capaz de fazer. É por causa do Emmett Till que aparece o movimento dos direitos cívicos. Mas antes do Luther King, há pessoas que faziam música, jazz. Essas pessoas é que fizeram com que esse movimento aparecesse. I'm here to bring music and not prostitute it, but you confuse it wearing blood over jars and kids. And what's most is, most of us just imitate those who rob from us and enslave us. We ain't saved, but music can open your eyes. Blood is thicker than the water we're swimming, while warriors are still born for black people. Se perderem